Alô, galera do canal, Professor Benício aqui para mais uma aula de História. E dando continuidade à nossa série de povos da Antiguidade, os grandes povos da Antiguidade, melhor dizendo, hoje nós vamos falar sobre os persas. Este povo que foi e pode, com devida justiça, ser considerado a primeira grande potência da humanidade. O povo persa era um povo guerreiro, ou se tornou um povo guerreiro ao longo da história, e foi responsável por conquistar um dos maiores impérios da antiguidade, e não só conquistar um império muito vasto em termos de extensão territorial, mas também um império muito rico e um império duradouro. Né? Uma grande dificuldade que nós tínhamos na antiguidade era justamente termos um império que pudesse se manter por muito tempo. E o Império Persa vai conseguir essa façanha. É lógico que nada é eterno, nenhum poder ele é soberano e ele é para sempre. Bom, o poder ele pode até ser soberano, mas ele não é soberano sobre o tempo. Né? Até então não se conhece nenhum poder que se constituiu e se mantém até os dias de hoje. Ou será que não? Bom, com certeza este não foi o caso dos persas. O povo persa, ele é um povo que ele surge ali pelo século XIV antes de Cristo, quando povos indo-europeus chegam ali na região ali do Planalto, onde hoje é o Irã, né? Vamos chamar de Planalto iraniano. E chegam esses persas, chegam os medos e eles vão coexistir naquela região. E acho que não preciso ficar frisando muito que não acontece na história da antiguidade dois povos coexistirem na mesma região sem que mais cedo ou mais tarde haja um atrito entre eles, haja um conflito entre eles. Isso às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas sempre vai aparecer um imperador, sempre vai aparecer um rei, sempre vai aparecer um líder, algum tipo de monarca, mas sempre vai ter alguém lá que encabeça um povo que vai ter essa proposta de expansão na antiguidade. Isso aí, fronteiras eram muito frágeis, eram muito voláteis. Elas não conseguiam se constituir sólidas por muito tempo. Então, esses povos, eles vão viver um ao lado do outro, vai ter seu período de paz, seu período de prosperidade, de ajuda mútua, inclusive até tem casos de povos que se uniram contra um inimigo comum, como vai acontecer, por exemplo, nos rivais, né? O casal que se odeia, mas não se larga, os espartanos e os atenienses, que não são, vamos dizer assim, os mais apaixonados uns pelos outros, mas sempre que havia um inimigo externo, uma ameaça comum, eles se juntavam contra estes povos. Então, isso vai mais ou menos acontecer, né? Em relação aos medos e em relação aos persas. Só que aí, ali pelo século VI, mais ou menos, os medos, século VII, na verdade, os medos, eles têm essa ideia expansionista, têm essa ideia de atacar o vizinho, que é melhor que ele seja meu escravo do que meu aliado. E eles invadem a região da Pérsia, eles vão subjugar o povo persa, e essa subjugação ela vai durar um bom período, né? Acho que vai durar mais ou menos uns 2 séculos. Ali entre o século VII e o século VI será esse domínio dos medos. No século V surge o Ciro para liderar o povo persa. E o Ciro chega e fala, não, calma aí, a gente não vai mais ser escravo não, a gente não vai mais ser subjugado. Não vamos mais ter medo dos medos. Desculpa o trocadilho, viu? Mas é assim mesmo. Então, Ciro organiza o povo persa, eles começam a contraofensiva, né? Eles iniciam uma revolta contra os medos, eles superam os medos e superam os medos dos medos. Superando os medos, e olha que foi uma batalha muito brutal, né? Tão tal que
depois dessa vitória dos persas sobre os medos, não se tem mais registro histórico dos medos, os medos não conseguiram mais se formar enquanto nação, enquanto Estado, não conseguiram mais ter um território deliberado. Algo muito parecido com o que aconteceu com os hebreus. Acontece que os hebreus conseguiram ainda manter algumas brasas, alguns focos ainda da sua cultura entre seu povo, e os medos não conseguiram resistir a isto. E então eles acabaram, né, vamos dizer assim, desculpe a agressividade da palavra, mas acabaram sendo extintos. E aí os persas, né, liderados por Ciro, eles vão começar, né, eles se organizam e vão começar, como todo império começa na antiguidade, uma política expansionista. Eles não vão se conter ou se contentar em vencer os medos, né? E depois que você perde o medo ou você vence o medo, você fica corajoso. Mas nesse caso eu estou me referindo aos medos, ao povo medos. E após vencer seus medos, após se organizarem administrativamente, se organizarem militarmente, os persas eles passam a organizar uma política de expansão territorial e organizar um exército muito forte, muito forte. A vitória sobre os medos deu aos persas um gás, um fôlego que disse, agora eu posso vencer qualquer um. Sabe aquela ideia que quando você vence uma dura batalha, você sai de lá fortificado, com teu espírito assíduo, né? Você vai sair fúlgido da batalha. Foi assim que saíram os persas. E aí eles começam a organizar um Estado centralizado, com um império forte, com um governo de mão de ferro, que impõe mesmo a sua vontade. Começa aí a ideia de servir o exército de forma obrigatória. O persa tinha que ser vinculado ao exército, todo cidadão persa tinha que ser, lembrando que cidadão eram os homens, tá? Então todo homem persa tinha que estar ligado ao exército, e dentro desse processo eles trabalham novas dinâmicas de guerra, novas estratégias de batalha, e passam a invadir os seus vizinhos. Eles vão trazer também, além dessa dinâmica de batalha, armas interessantes, né? Novas formas de escudos, de armaduras, vão colocar as carruagens como armamento de guerra, né? Até então os cavalos eram utilizados de forma soltas, e eles passam a trabalhar a ideia das carruagens também. Vejam que é uma tecnologia nova. A carruagem não era coisa nova, mas a carruagem na guerra passa a ser uma tecnologia nova. E aí eles vencem seus adversários, eles vão ampliando o seu território, né? E eles começam também, além de ampliar o território, organizar esses territórios conquistados. Eles eram violentos, os persas eram povos de combate muito violento, eles não deixavam muita margem para resistências futuras dos povos conquistados. Os homens dos povos conquistados eram geralmente assassinados, né? Algumas crianças muito jovens eram mantidas vivas ainda, mas a maioria dos homens adultos em condição de batalha eram mortos. Os velhos também eram mantidos vivos, né? E essas conquistas do povo babilônico, desculpem, do povo persa, ela vai se ampliando até chegar naquele período aos seus maiores adversários, que eram os babilônios e os egípcios, que também eram grandes impérios já consolidados nesta época, ali pelo século 6 a.C. Os impérios consolidados, eles são bem mais difíceis de serem conquistados, mas com essas tecnologias que eu falei para vocês, com essas estratégias de combate que eu coloquei para vocês, os persas, eles vencem os babilônios e eles vencem os egípcios. E aí eles passam a se tornar, dentro daquela região, o único grande império existente. Os outros impérios, ou os outros povos que eram circunvizinhos, por não serem grandes impérios, não terem uma grande solidez em termos de exército, de economia, de política, né, de administração,
eles não têm forças para enfrentar os persas. Os únicos que tinham força para fazer isso eram os babilônios e os egípcios, e esses tinham sido subjugados. Então, vamos dizer que os persas estavam reinando sozinhos na região. Até aparecer um outro povo organizado militarmente, economicamente e administrativamente, não tinha como vencer os persas. E aí, lógico que sempre vai ter a questão da sucessão, né? Ninguém vive para sempre, assim como nenhum império existe para sempre. Ciro morre e fica em aberto a ideia de quem é que vai suceder o trono. Cambises assume, né, o trono no lugar de Ciro, com um olhar um tanto quanto desconfiado por parte das elites, mas ele administra bem esse império. Ele não faz nada de muito inovador, nada de muito grandioso, né? Inclusive, o Cambises ele já meio que já dava seu ar de liderança quando a Babilônia e o Egito são conquistados, mas ele não era uma figura muito carismática, muito querida, ele não impunha um certo respeito que a região ou que o período na época exigia, né? Bom, mas ainda assim ele governa o Império Persa, só que ele morre sem deixar herdeiros. E aí começa um grande problema, porque a ideia de império, né, é a questão da sucessão, da hereditariedade. Os governos eles eram hereditários, ou seja, eles eram passados de pai para filho, tá? Tinha que ser menino. Se o cara tivesse só 3 filhas, o reino estaria vago do mesmo jeito. Porque quem leva o nome ou o sobrenome do pai é o filho, tá? Não é a filha. Então, o Cambises, filho do Ciro, morre, não deixa herdeiros, e aí começa uma espécie de confusão administrativa. Quem é que ia administrar o Império Persa agora? A quem seria dada essa responsabilidade, lógico, nessa honraria? Se tornar o imperador do Império Persa é algo grandioso, afinal, o Império Persa ele era gigantesco, ele era continental. Era a mesma coisa de você se tornar basicamente imperador do mundo. Muito parecido com o que aconteceu com os hebreus, houve as divisões, as divergências entre os grandes governantes também, né, ao lado do, do, da família real. Eu vou dar esse termo família real, mas não era uma monarquia, viu, gente? Mas, assim, havia os aliados, né, dos parentes de Ciro e do Cambises, e havia outras aristocracias, as outras famílias também muito influentes na época. E aí, tendo risco de fragmentação do império, por causa da ausência de um herdeiro, houve-se, eu não vou dizer uma conversa, porque não foi bem só uma conversa, né? Mas eles conseguiram, em termos de muita política, muito diálogo, muita barganha, muita propina, muitos assassinatos, muita intriga, eles conseguiram chegar a um consenso. Consenso. E deram o título de novo imperador do Império Persa a Dário I. Algumas nomenclaturas, alguns textos vão usar o termo Dario, tá? Mas aqui no nosso bom português, como não tem acento no i, aí a gente vai jogar para uma paroxítona, tá? Então seria Dário I. Bom, Dário assume o Império Persa e eu ouso dizer que foi até uma escolha acertada. Não sei bem como é que foi os trâmites dessa escolha para a sucessão, mas não deixa de ser uma escolha acertada. Por quê? Porque Dário, durante o seu governo, ele vai implantar algumas políticas muito interessantes que vão contribuir principalmente para a manutenção do império. Percebam, manter um império daquele tamanho, com vários povos diferentes, línguas diferentes, costumes, religiões, questões econômicas diferentes, realidades diferentes, não era muito fácil. Na verdade, quase impossível. Né? E aí, Dário assume, né, o poder, ele vai conquistando outros reinos. Para vocês terem uma ideia, o Dário dá continuidade à questão
da política expansionista do Império Persa. Eles chegam até a Índia. Vejam só, eles saem lá da região arábica, onde fica o Irã, e vão até a Índia. É um percurso, é uma margem de terra enorme. Amplia um pouquinho maior a questão do território ali na região da África, né? Vão para um pouco além do Egito. Então, fica muito grande o império. E não tem como Dário ele governar o império nessas proporções. Então, o que, que ele pensa? Vou dividir o império em repartições, deixarei alguém da minha confiança administrando, e aí fica muito mais fácil para eu conseguir manter esse império. Olha que política interessante, hein? E aí ele vai criar as satrápias. São essas regiões, né, que vai ser dividida o Império Persa. Vai ser dividido em satrápias. E aí essas satrápias terão seu administrador, que ficará responsável por coletar os impostos, manter as fronteiras seguras e, lógico, mandar, né, boa parte desses impostos lá para Dário. Bom, além disso, Dário, preocupado com a questão do comércio também, é um território muito grande, ele cria uma moeda e unifica essa questão econômica dentro dessa moeda. A primeira ideia de moeda, né, de sistema econômico monetário unificado, vai ser essa da moeda do Dário, que inclusive vai ser chamada moeda de Dário, por causa do imperador Dário. Não podia ser diferente, né? Essa moeda unificada ela vai ajudar muito na questão da organização comercial, vai tornar o império ainda mais rico, né? Aí eu acho até que seria, não é ousadia dizer que foi a primeira ideia de câmbio, né, econômico do mundo, foi a questão da moeda do Dário, e era uma moeda forjada a ouro e a prata, viu, gente? Eu não lembro se tem de bronze, isso aí depois eu vou analisar para falar para vocês. Além disso, o Dário vai investir também em infraestrutura. Ele vai construir estradas que vão cortar todo o Império Persa. Por quê? Imagine que vai ter uma revolta lá na região sul do Império. Tendo as estradas, vai ficar muito mais rápido para o exército e para mantimentos e para armamentos serem deslocados até lá e subjugar as revoltas ou as prováveis invasões. E tem como também, por essas estradas, o próprio Dário fazer a fiscalização das suas satrápias de forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. Então, vejam, o Dário, ele, vamos dizer que revolucionou em questão de administração, dividindo o império em satrápias. Ele revolucionou economicamente, criando uma moeda unificada, e ele revolucionou estruturalmente, criando estradas. E não só estradas, como também grandes templos. O povo persa ele investiu muito em templos, em monumentos, em palácios, deixou uma herança física, um patrimônio físico, né, um patrimônio material, histórico muito grande para a humanidade. Muito do Império Persa se é estudado dentro das ruínas desses impérios, dessas construções. Né? Então, os persas eles eram muito fortes enquanto exército, muito organizados administrativamente e também eram muito preocupados com essa questão da propagação da própria cultura. E, por fim, e não menos importante, a questão religiosa. Né? O zoroastrismo passa a ser a religião do Império Persa. Era uma religião fundamentada no ensinamento de Zoroastra, que pregava que existiam duas grandes divindades, uma divindade do bem e uma divindade do mal. Soa familiares para vocês? Parece com Deus e o diabo? Bom, se você fosse uma pessoa que tivesse pregado boas ações, que tivesse honrado todos os votos, todos os mandamentos, tivesse assistido às aulas direitinho, feito as atividades, respeitado papai e mamãe, usando máscaras, não saindo de casa, passando álcool em gel, sempre que tiver contato com materiais coletivos, você iria para o lado bom, o lado da luz. Se você não fizesse isso, você iria para o lado das sombras. Então, isso vai influenciar muito, ou foi influenciado, não sabemos a ordem, religiões como o judaísmo, como o islamismo e o próprio cristianismo. Né?
Então percebam, era uma religião que não era politeísta, como era comum na época, mas também não era monoteísta, já que são duas divindades. E aí, essa organização vai fazer com que haja também uma unificação religiosa. Percebam que esse governo, essa administração, ela vai trabalhar em todas as frentes. Agora tem aí, vamos dizer, aí a pedra no sapato do Império Persa, que serão os gregos. Eu falei no começo da nossa aula, né, que tem povos que vivem juntos, aquele casal que se odeia, mas não se larga, né, que eram os gregos com os espartanos e atenienses, e que o Império Persa tentou invadir a Grécia várias vezes. Dário tentou e não conseguiu, e o seu filho Xerxes também tentou e não conseguiu.